Olá, queridos amigos, mais um vídeo aqui no nosso canal. Esse vídeo ele tem a ver com o curso de bioética, mas ao mesmo tempo ele foi uma solicitação de uma pessoa que é assinante do canal, que nos acompanha. Então a pessoa colocou mais ou menos esse problema aqui. Meu pai já é bastante idoso e insiste em morar sozinho. Que conselho, que preocupação eu posso ter em relação às condições dele de segurança e de bem-estar? Bom, obrigado pela dica, pela sugestão de vídeo. Né? Para quem não sabe, eu sou o Padre Cleiton. O meu doutorado em Teologia Moral foi o tema do envelhecimento. É claro que a abordagem ela foi uma abordagem no âmbito da teologia moral, da compreensão teológica do envelhecimento, mas ao mesmo tempo também me dedico ao acompanhamento da pastoral da pessoa idosa. Eu separei aqui cinco conselhos, cinco preocupações que de repente um filho que decide deixar o pai livre para morar sozinho, e a gente tem um vídeo aí sobre as necessidades humanas, vale a pena você assistir. Às vezes, cuidando, a gente se preocupa demais com as condições biológicas, fisiológicas, o alimento, e esquece também o aspecto mais existencial da liberdade. O meu conselho para quem pede algum conselho nessa linha é sempre esse. Enquanto há sinais claros, né, que o idoso ele consegue morar sozinho, e isso não é um risco para ele nem para outras pessoas, ele deve ser respeitado se há condições para isso. Mas então, aqui são 5 conselhos, 5 áreas de preocupações que o filho ou a filha deveria acompanhar o pai ou a mãe que insiste em morar sozinho, mesmo que morar sozinho significa morar numa casa no fundo do próprio quintal, ou morar algumas ruas longe do filho, ou um pouco mais distante mesmo, né? O primeiro cuidado que eu teria, a primeira preocupação seria o cuidado com a acessibilidade. Fica atento, né? Na casa há muitos degraus, há obstáculos para o movimento da pessoa, como o tapete. Dá uma olhadinha no chinelo da sua mãe, do seu pai, né? É um chinelo que já está gasto, ele tem alguma correia solta, ele está liso. Eu teria essa primeira preocupação, né? Se há obstáculos no movimento, né? Alguma coisa de quina que é fácil toda hora estar batendo, se machucando, né? Para a pessoa idosa, isso pode ser um pouco mais arriscado, um pouco mais preocupante. Um segundo bloco de preocupação, eu colocaria aquele que o idoso não deve ter pressa, né? Eu sempre insisto muito com as pessoas idosas que eu vejo na comunidade, que eu acompanho por aí, é não correr. Então, começou a chover, não corra. É melhor ficar um pouquinho mais molhado, ou mesmo que fique bastante molhado, do que correr e se machucar, né? Eu sei que a pessoa idosa ela tem um problema, um perigo muito grande com a pneumonia, mas aqui a gente está falando de começou uma chuva, como é que a gente faz? Primeira coisa é não corra, né? A segunda, ainda nessa linha, não ter pressa para atender telefone. Começou a tocar o telefone, vai no seu ritmo, orienta seu pai, sua mãe, para que não saiam correndo, não saia correndo para atender telefone, campainha, alguém que está chamando no portão, né? Às vezes essa arrancada de movimento desequilibra e aí a pessoa idosa ela pode cair ou pode escorregar, pode tropeçar e o risco é bastante sério, né? Então a segunda preocupação seria essa, né? Orientar para que o idoso não tenha pressa, não corra. Uma terceira coisa interessante observar na casa de uma pessoa idosa e na casa de todo mundo, na verdade, mas de uma pessoa idosa, se há coisas soltas que podem a pessoa contar como um apoio e de repente aquilo se soltar. Então você imaginar, por exemplo, uma cadeira que tenha uma perna que esteja um pouco solta, uma mesa que não esteja muito firme, de repente a pessoa idosa precisa se apoiar, tem ali um peso maior e aquilo tudo cai, né? Ou então esses batentes de janela, às vezes a pessoa ela vai
colocar a mão para se apoiar, é um certo cuidado que deve ter. Dá uma olhadinha se tem coisa solta que pode inspirar confiança, mas na verdade se tornar depois uma armadilha. Um quarto aspecto, que a ordem não é de importância, a ordem aqui é apenas como exemplo, né? Todos eles são importantes, seriam as questões nutricionais, né? Dá uma olhadinha na geladeira do seu pai, na geladeira da sua mãe, com qual frequência eles comem as coisas, será que estão se alimentando direito, né? Às vezes a pessoa idosa ela fica desmotivada de fazer comida para ela mesma, então está comendo. Depois, na geladeira, tem coisa muito antiga, tem coisa que já está estragada, tem coisa que passou do prazo da validade. Dá uma olhadinha no ritmo, né, na forma da alimentação da pessoa. E sem esquecer da importância, né, da água para a hidratação do idoso. Né, é uma outra coisa importante. E, finalmente, aquele aspecto da comunicação. Né? No momento em que a pessoa idosa ela tem um problema, ela precisa pedir socorro, ela pede socorro a quem? Então tem um vizinho com quem ela pode conversar, tem um meio de comunicação, essas coisas são importantes. Né? Enquanto a pessoa idosa ela diz ter possibilidade e a gente reconhece condições de que ela fique sozinha, acredito que é bom respeitar e não romper, fazendo uma ruptura entre a rotina que a pessoa tinha e uma nova rotina com mais dependência. Porém, preservando a liberdade da pessoa, essas 5 coisas seriam seriam uma boa preocupação. A acessibilidade, o não correr, ver se tem coisas soltas pela casa, o aspecto nutricional e da água, e a quinta, as formas de comunicação. Padre Cleiton Silva, peço a vocês que deem aí uma curtida no vídeo, se inscrevam, compartilhem esse vídeo também para ajudar a divulgação do nosso canal. Forte abraço, Deus abençoe.